Você já fora de uma conversa? Já observou todos falarem, rirem? E percebeu que, apesar de estar ali, sua mente já havia partido há muito tempo? Talvez seu corpo estivesse presente, mas sua alma já tinha recolhido as malas e partido para um lugar onde o silêncio ainda é sagrado e a verdade ainda tem valor. Isso é sensibilidade. Uma sensibilidade que o mundo moderno condena. A superficialidade precisa da distração para sobreviver, e quem vê demais, incomoda. Quem ouve com profundidade silencia o barulho. Quem pensa além da média se torna, inevitavelmente, estrangeiro no próprio tempo. A maioria das interações humanas são apenas encenações socialmente aceitas, acordos silenciosos, para que todos finjam juntos, para que ninguém precise encarar o desconforto da verdade. Conversas giram em torno do que é seguro, do que distrai, do que alimenta o ego, mas raramente tocam o que realmente importa. As pessoas riem, opinam, se posicionam, não porque dominam o assunto, mas porque precisam parecer interessantes. A verdade é que a maior parte das falas é medo disfarçado de convicção. E por trás da máscara da socialização está o vazio que poucos têm coragem de admitir. Schopenhauer viu isso com uma clareza brutal. Ele não se isolou por desprezo à humanidade, mas por excesso de lucidez. Compreendeu que a mente verdadeiramente desperta sofre ao ser exposta ao ruído constante da ignorância vaidosa, que quanto mais você pensa, mais se cala. É aí que nasce o silêncio. Não o silêncio desconfortável, mas o silêncio estratégico, escolhido, lapidado como uma armadura. Você para de falar não por falta de palavras, mas por excesso de consciência. Para de se explicar não por desistência, mas por autodomínio. Começa a selecionar os lugares onde pisa, as pessoas com quem troca palavras, os pensamentos que revela, porque entende que nem todo solo está pronto para receber sementes profundas. E então surge o distanciamento. Você começa a se afastar das rodas de conversa que giram em torno de futilidades, das reuniões sociais que parecem mais competições de vaidades do que encontros humanos. E ao fazer isso, você descobre algo desconfortável, mas libertador. Que a maior parte das conexões humanas não são vínculos verdadeiros, mas acordos silenciosos de validação mútua. Enquanto você alimentar o ego alheio, será aceito. Mas no momento em que se recusar a jogar, será chamado de estranho, arrogante, difícil, antissocial. É o preço da lucidez. E você paga esse preço. Não com revolta, mas com serenidade. Porque entende que há algo mais valioso do que a aceitação coletiva, a paz de ser quem se é. A tranquilidade de caminhar sem precisar se justificar. O poder de não se abalar com opiniões que vêm de mentes rasas. A liberdade de não se importar, não por desprezo, mas por maturidade. Você aprende que a presença verdadeira é rara, que as relações autênticas são poucas, mas profundas, que o silêncio entre dois que se entendem vale mais do que 1000 palavras ditas por obrigação. Você começa a preferir a solidão ao teatro social, a leitura ao debate vazio, a introspecção à performance, porque percebe que quem realmente pensa, sente demais. E quem sente demais, não suporta a encenação. E então, você para de correr atrás. Para de tentar se encaixar, agradar, caber. E ao parar, algo muda. A energia que antes era gasta em busca de aceitação se transforma em presença. Você passa a habitar a si mesmo com mais força, a se ouvir, a se ver. E descobre que há um mundo inteiro dentro de você que sempre foi sufocado pelo barulho externo. Nesse momento, o silêncio se torna linguagem. A solitude se torna refúgio. E a liberdade deixa de ser um ideal e passa a ser prática diária. Você não precisa mais ser entendido por todos, apenas por você mesmo. E isso basta. Sim, haverá momentos de dúvida. Dias em que parecerá mais fácil voltar ao teatro, vestir a máscara, seguir o fluxo. Mas você já viu demais. Já sentiu demais. Já entendeu demais. E não há retorno para quem já despertou. A lucidez cobra caro, mas entrega em troca uma paz que não depende de ninguém. Uma força silenciosa que se alimenta do real. E uma liberdade que só existe quando você deixa de viver para os outros e começa a viver com verdade. Esse é o caminho dos que veem além. E não é fácil, mas é seu. E isso já basta.